Muito bem. Muito bem, então sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso workshop sobre remoção, viu? Estamos ao vivo aqui pela plataforma do Zoom, quem fez a inscrição está acompanhando ao vivo, e estamos também ao vivo pelo Instagram, onde as pessoas vão conseguir ouvir a fala, que já vai ajudar muito, né, para entender esse processo de remoção. Primeiro, vou agradecer a presença de todo mundo. A gente conseguiu 100 inscrições, mais de 100 até inscrições, eu tive que parar, justamente pelo compromisso, né, de realmente quem fez a inscrição conseguir participar dessa aula, desse workshop aqui pela plataforma Zoom ao vivo, tá? Aí a gente encerrou as inscrições. Infelizmente, muita gente acaba não participando, né, do ao vivo, roubando até a vaga de outra pessoa. Espero que até o final aí as pessoas, as outras participantes consigam entrar e participar dessa nossa aula, certo? Vou começar, então, compartilhando com vocês a nossa tela, porque vocês sabem que comigo, gente, não tem enrolação, né? Comigo é workshop com assunto de verdade. Deixa eu colocar aqui. Só arrumar minha tela aqui. Primeiro eu tenho que pôr um pininho. E depois. Aqui. Muito bem. Vamos começar, então, o nosso workshop sobre remoção. Primeiro, por que eu resolvi fazer esse workshop? Eu resolvi fazer esse workshop porque eu entendo que dentro do mercado as pessoas elas ficam um pouco perdidas. Eu acho que a gente não tem muita ideia de como começar, por onde começar, se vale a pena fazer um treinamento, se vale a pena fazer outro treinamento. Os investimentos são altos e muitas vezes a gente investe para chegar à conclusão de que não vale a pena, ou a gente investe para chegar à conclusão de que a gente não tem o dinheiro, não teria o dinheiro para investir, por exemplo, na plataforma do laser, porque a gente não tem nem ideia de quanto custa essa plataforma, a gente não tem ideia da parte de fiscalização, a gente não tem parte de... Enfim, a gente fica realmente perdida. E como que eu observo isso? Quando eu converso com a assessora de cursos, ela me fala exatamente isso. Catherine, a aluna não sabe onde começar, a aluna não sabe quanto custa o produto, a aluna não sabe como é que é o investimento, a aluna não sabe como é que é a aplicação, legislação, enfim. Eu percebo, então, que as pessoas estão muito perdidas. Ah, Catherine, vale a pena fazer remoção química? Não vale. Vale a pena comprar laser? Não vale. Vale a pena, né, eu comprar o curso de reabilitação, por exemplo? O que vale a pena, né? Então, eu vou falar muito sobre isso. Vou falar sobre por que os protocolos existem, vou falar os meus conceitos, né, a forma como eu desenvolvo a remoção e reparação, porque, na verdade, o que eu tenho é um conceito de remoção e reparação associados, vocês vão entender isso aqui hoje. Então, por causa disso, por causa dessas dúvidas recorrentes, é que eu resolvi fazer um workshop sobre remoção de pigmentos para dar um pouquinho da minha perspectiva diante de toda essa nossa situação, tá? Para quem não me conhece, então, eu sou Catherine Schmidt, eu sou esteticista e cosmetóloga graduada, fiz faculdade para estar aqui hoje, tenho uma pós-graduação, um MBA em Estética e Saúde, onde eu consegui desenvolver plenamente as minhas atividades sobre organismo, sobre como o organismo trabalha em conjunto, e isso me ajuda muito hoje no processo da remoção, porque eu entendo que não é só o que eu faço que vai fazer diferença, mas também o organismo da cliente, que leva em consideração qualidade de vida, hábitos, né? Quantidade ingerida de água, por exemplo, que faz muita diferença no processo da remoção. Então, esse conhecimento de sistema, organismo como sistema, fez muita diferença essa pós-graduação. Hoje, estou fazendo uma pós-graduação em cosmetologia estética, por quê? Porque a maioria dos meus protocolos, eles são desenvolvidos com a ajuda de cosméticos, né? E eu sei dos benefícios, porque a minha formação já é em cosmetologia, né? Mas eu precisava de uma pós que me desse até mesmo uma atualização, né? Eu me formei em 2006, olha quanto tempo faz, né? Então, eu preciso também me atualizar e aprender coisas novas. O microagulhamento é super novo, drug delivery é super novo, fotobiomodulação é super nova, né? Então, para isso, eu senti necessidade de fazer uma pós. Eu sou professora e acredito que professores têm responsabilidades bem diferentes diante do mercado, certo? Sou micropigmentadora há 16 anos, o que me dá uma perspectiva bem boa de experiência, que eu também acho que pode vender experiência, né? Porque não, eu já passei por tanta coisa que as pessoas que estão começando agora não precisam passar, se pegarem todo o meu conhecimento resumido, né?
Idealizadora do conceito, criadora do método de reabilitação micropigmentar. Na verdade, eu falo muito que esse conceito de reabilitação, ele é novo, por quê? Porque este termo, ele não existia na micropigmentação. Né? Era um termo da fisioterapia, onde você pega uma lesão, certo? E busca a normalização, devolver a normalidade, certo? Essa é a nossa busca. Então, por que eu peguei este termo? Porque é justamente sobre isso que a gente fala, né? Justamente sobre devolver a normalidade, reabilitar aquela sobrancelha, dar a ela o que é normal, tirar a sobrancelha escura, tirar a sobrancelha danificada e devolver uma sobrancelha normal. Por isso, o termo reabilitação, ao meu ver, ele pode ser utilizado sob diversos aspectos. Toda vez que você pegar uma estrutura em micropigmentação, que a sua busca é devolver a normalidade, você pode chamar de reabilitação. Por que não reabilitação de estrias? Por que não reabilitação de leucodermias? Por que não reabilitação de tudo que envolve devolver a normalidade? Então, para mim, isso é um conceito, né? E que a gente traz para micropigmentação. Então, para quem não sabe, a minha autoridade, ela também é devido a várias premiações que eu já recebi, tanto pelo método inovador de remoção química, quanto pelas técnicas de micropigmentação, por exemplo, spray, né, que é uma técnica também bem inovadora, com durabilidade de 9 meses, uma técnica conceito, em que você faz micropigmentação de sobrancelha, olhos e lábios com a mesma técnica, né? Então, tudo isso me trouxe o troféu PMU Innovation, o troféu Business Awards por inovação tecnológica e o troféu Estética Business Awards de micropigmentadora do ano. Todas as conquistas da minha carreira que eu trago junto no meu currículo, certo? Muito bem, vamos começar de fato com o nosso assunto, né? O nosso assunto é correção, certo? Ou reabilitação, que é esse novo conceito. Então, o que a gente tinha de casos até 2014? Nós tínhamos esses casos que vocês estão vendo aí. Nós tínhamos sobrancelhas compactas, né? Chumbadas, e nós tínhamos muitos procedimentos com sobrancelhas azuladas, era isso que a gente tinha para correção até 2014, certo? E nesse período, as pessoas acreditavam, sim, que fazer micropigmentação era isso, né? Era fazer maquiagem definitiva. E aí foi que surgiu a perspectiva do fio a fio como a grande solução dos nossos problemas. Para não ter sobrancelhas compactas, então teremos sobrancelhas fio a fio. Então, a partir de 2014, com o boom da micropigmentação fio a fio e da suposta naturalidade, nós começamos a enfrentar outros problemas, como esses que vocês estão vendo nas fotos. O que comprova que não é a pigmentação fio a fio, né, que vai fazer um procedimento natural. A micropigmentação fio a fio feita de maneira equivocada, de maneira errada, em relação à cor, em relação à profundidade, também significa uma maquiagem definitiva, também significa problema, também significa o chumbado e também vai dar muito problema. Então, a partir de 2014, esse foi o quadro que a gente começou a observar, né? Muito fio a fio acinzentado, expandido, né? Cores também muito escuras, né? Técnicas de fio nada naturais, né, com tramas muito engessadas, né, então esse começou a ser nosso problema a partir de 2014. Dentro desse cenário, a partir de 2019, como vocês conseguem ver aí nas fotos, a gente consegue perceber as correções, né, na verdade, as camuflagens como um grande boom de camuflagem de estria, camuflagem de olheira, né, camuflagens de procedimentos que deram errado, enfim. Em 2014, a partir de 2019, o nosso grande problema realmente foi a camuflagem, né? A camuflagem mal feita. E também os procedimentos de labial, né? Porque nos procedimentos de labial, eles começaram mesmo a se desenvolver a partir de 2019. E com isso também os problemas pela formação ruim dos profissionais que estão no mercado. Então, aí nas fotos vocês conseguem ver esse tipo de problema. Porém, a partir de 2020, principalmente final de 2019, início de 2020, nós começamos a receber casos muito estapafúrdios, que são esses que vocês veem nas fotos, né? Casos de sobrancelhas com 2, 3, 4 procedimentos de pigmentação, mais tentativas de remoção frustrada, tentativa de camuflagem frustrada, enfim, uma salada de fruta de procedimentos mal feitos. Começamos a ver procedimentos com sequelas, né? Com cicatrizes, começamos a ver acromias, começamos a ver hiperpigmentação, enfim.
uma série de equívocos que geraram procedimentos muito mais complexos para a gente resolver. Onde um procedimento só de correção de cor não vai fazer nem cócegas, não vai fazer nem diferença naquele processo. Então, esse é o nosso grande problema hoje. Não só procedimentos compactos, não só fio a fios expandidos, mas tentativas frustradas de remoção, tentativas frustradas de correção, enfim, um problema muito mais grave que, obviamente, precisa de tratamentos associados, certo? Então, a primeira parte do entendimento, e esse slide, quem me acompanha já está cansado de ver, mas é sim a primeira parte que a gente tem que entender que micropigmentação é diferente de maquiagem definitiva. E a comprovação se dá principalmente passados-se 9 meses, 12 meses, onde após esse tempo, você consegue perceber se a micropigmentação ficou realmente mais clarinha e desbotada, ou foi feita uma maquiagem definitiva, onde, apesar de passados 9 meses, a cliente ainda está com a sobrancelha muito escura. E esse é o nosso grande problema, porque a cliente vem nos procurar para corrigir um procedimento de micropigmentação, quando na verdade o que ela tem é uma maquiagem definitiva. Então, esse é o nosso grande problema, como vocês conseguem ver nas fotos, a diferença de uma micropigmentação 12 meses após e de uma maquiagem definitiva. E qual que é a grande sacada dessa identificação? É você colocar para a cliente a tua perspectiva. Peraí, se você tem uma maquiagem definitiva, significa que a aplicação foi profunda. Se a aplicação foi profunda desses pigmentos, então você não vai ter uma remoção total, porque na verdade o que você tem é uma tatuagem. E tatuagem, né, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e essa informação vem de artigos científicos, ela não é fácil de ser removida, nem mesmo com laser, né? Existe sim um equívoco de que é fácil remover. Mas cá entre nós, quem conhece alguém que removeu uma tatuagem e ficou sem sequela, sem uma mancha naquele local? Mesmo as tatuagens menores e pretas, que aparentemente são mais fáceis de ser removidas, elas ainda assim têm uma grande resistência. E essa resistência se dá, você consegue ver no slide, por multicamadas, que é o que a gente faz na micropigmentação, tatua todo ano, né? E retatuadas. Então, quer dizer, a gente está trabalhando com o processo de remoção de tatuagem, que já não é nada fácil. A gente está trabalhando com essa remoção no rosto, que é um agravante muito grande, uma pele exposta e muito mais sensível. E, além disso tudo, nós estamos trabalhando com uma região que tem pelos, principalmente como sobrancelhas, né? Então, quer dizer, a gente tem que fazer essa remoção sem deixar resíduo, sem deixar cicatriz, enfim, e sem remover os pelos, o que é super complicado, super complexo, super difícil. E a cliente imagina que isso tudo é muito fácil. Mas, na verdade, não é nada fácil. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter é realmente com os efeitos indesejados, né? Quais efeitos indesejados? Efeito de cicatriz, sequelas graves, né? E praticamente irreversíveis. A gente consegue melhorar a textura, melhorar a cor, consegue, mas esse quadro, ele é bem irreversível. Cores inapropriadas, quantas vezes a gente vê as pessoas reclamando de sobrancelha roxa, sobrancelha vermelha, sobrancelha laranja, sobrancelha, né, praticamente neon, então é um efeito indesejado, né? Casquinhas, por exemplo, em procedimentos muito agressivos, procedimentos de jato de plasma mal feito, procedimento de remoção química mal feito, onde deixa realmente uma sequela muito grande nessa sobrancelha. E também as sobrancelhas coloridas, né, os verdes também, né, daquele residual de pigmento que não sai mais. Então, os efeitos indesejados da remoção são muitos, e a gente tem que tentar trabalhar com procedimentos que tenham, sim, um sucesso na remoção de pigmentos, porém também na normalização do tecido. Não adianta você tirar o pigmento e você deixar uma cicatriz ali naquele local, até porque a pele da cicatriz é muito difícil de ser pigmentada, certo? Então, gente, absolutamente todas as nossas respostas estão na anatomia da pele. Entender sobre a estrutura da pele e o processo de cicatrização. Então, mais uma vez, eu bato nessa tecla. Os profissionais de micropigmentação são muito mal preparados para fazer micro e ainda mais despreparados para fazer a despigmentação, porque nós realmente precisamos de muito conhecimento da estrutura da pele e do processo de cicatrização. Porque toda vez que a gente for pigmentar, a gente mexe na pele, toda vez que a gente for despigmentar, a gente também mexe na pele. Então, vou falar bastante sobre isso aqui para vocês terem compreensão e entendimento sobre os processos, certo? Então,
o que a gente tem que visualizar sempre, sempre, pós uma maquiagem definitiva o que nós temos é uma cicatriz pigmentada como consequência. Não temos só um problema de pigmentação exógena, que a gente chama, que são os pigmentos artificiais. Nós temos também o quadro de pigmentação endógena, que é a interferência do processo cicatricial na fixação dos pigmentos na pele. Então, sempre que você avaliar uma tatuagem, você tem que pensar que aquilo é uma cicatriz pigmentada. E por quê? Porque sempre, quando você nunca parou para pensar por que quando você pigmenta, o pigmento ele não expande, né? Porque a pele, ela não é como o cabelo que eu consigo tirar um fio ou outro, né? A pele, ela é estratificada. Então, quando eu pigmento meio que um tudo, né? Por que esse pigmento ele não escorre, né? Porque a gente tem uma formação de uma fibra em volta, né? De um tecido conectivo em volta que segura aquela pigmentação. E isso é, sim, uma cicatriz pigmentada. Então, quando a gente trabalha com remoção, a gente tem que ter noção que a gente tem também uma cicatriz associada, certo? Então, quando a gente fala quando eu avalio algumas pessoas, eu digo assim, olha, isso não é problema de pigmentação, isso é problema de cicatrização. Por quê? Porque nós temos os pigmentos endógenos. E um dos grandes responsáveis pela pigmentação endógena é o melanócito. Quando a gente faz uma micropigmentação, a gente pigmenta a pele, essa estrutura complexa que vocês estão vendo aí na foto. Essa estrutura ampliada mostra para vocês que o melanócito ele está muito superficial. O melanócito, que é essa célula dendrítica marrom que vocês estão vendo na imagem, é responsável pela fabricação de pigmento, melanina e eumelanina, né? A felmelanina e a eumelanina. Pigmentos marrons, pigmentos laranjas, pigmentos vermelhos. Sim, a nossa pele fabrica essa pigmentação mediante o trauma, certo? Então, muito bem, se na hora de pôr pigmento eu passo por essa estrutura, que é essa camada de pele, né? Essa camada basal, que é onde está o melanócito, significa que eu vou mexer nele, né? E mexendo nele, eu tenho alguns caminhos. E esses caminhos que eu vou mostrar para vocês aqui com fotos, porque eu não estou falando das coisas da minha cabeça, eu estou falando das coisas a partir de pesquisa científica, tá? Então, esse melanócito é um dos grandes responsáveis pela pigmentação endógena. Por exemplo, neste caso. Esse caso é interferência da melanina, que é o componente que o melanócito produz, aquela célulazinha dendrítica, né? E ele faz o quê? Quando você mexe nele, um dos caminhos que você tem é a sensibilização e produção de muito pigmento, muito mais do que deveria normalmente. Uma das células que dá cor para a nossa pele é o melanócito. Se eu interfiro nele, ele perde o controle das suas funções. E ele passa por proteção, porque à medida que você faz uma agressão, o teu organismo quer proteger, o que ele faz? Ele produz pigmento. E aí você tem como consequência uma hiperpigmentação, ou seja, uma mancha escura. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Catherine, eu posso fazer despigmentação química, por exemplo, em fototipos mais altos? Bom, nós temos duas questões. Nós temos primeiro a questão da agulha e a questão do ácido. Pelo ácido, este ácido que a gente utiliza para fazer a despigmentação química, ele não é fotossensibilizante e ele não é agressivo para a pele, porque ele tem tecnologia desenvolvida. Em relação à agulha, bom, a agulha você não tem o que fazer. O procedimento, ele é feito com agulha. Então, a agulha sempre micropigmentando ou despigmentando, ela pode fazer ativação de melanócito. Então, a hiperpigmentação é uma condição da própria micropigmentação. Agora, como que eu faço para evitar a hiperpigmentação? Eu evito o trauma excessivo, tanto para pigmentar quanto para despigmentar. E aí você não vai ativar o melanócito, certo? Então, nessa primeira foto, foi um caso de uma tentativa frustrada de remoção com Tebori, que a pessoa ficou batendo ali para tentar tirar, agrediu demais e hiperpigmentou. E nessa outra foto, a pessoa foi tentar fazer um iluminador pigmentando com pigmento branco e na hora do processo de cicatrização escureceu, certo? O que acontece a partir daí? Muita gente pergunta, o que eu faço se aconteceu isso com a minha cliente?
Nada, nada. Por 6 meses, ou por 3 meses, no mínimo 90 dias, você não faz absolutamente nada. A única coisa que você pode fazer para ajudar o tecido a se recompor mais rápido é fotobiomodulação. Porque dali você tem a luz azul que evita a formação de pigmento escuro pelo melanócito. A única coisa. O resto é esperar. O próprio organismo tende a normalizar. O organismo tende a normalizar. Vai normalizar 100%? Talvez não. Mas você tem que dar um prazo de no mínimo 90 dias fazendo essa observação e pode ser que melhore em até 6 meses. Então, eu não indico fazer nada, a não ser fotobiomodulação. Esperar realmente o organismo se recompor, certo? Só que a gente tem uma outra questão associada ao mesmo melanócito que produz cor em excesso. Se você machucar ele, ele tem um outro caminho. E esse outro caminho é o da hipopigmentação, ou seja, acromia, falta de cor. Ele simplesmente se sente tão agredido que ele morre, e morrendo, ele não produz mais pigmento. Então, aquela região fica como? Clara, branca, extremamente branca, né? A gente tem 2 caminhos para que isso aconteça. O primeiro caminho é realmente um super estímulo, que é o caso dessa primeira foto que vocês estão vendo, foi fazer o lábio dessa cliente. Essa cliente é uma cliente fototipo escuro, ou seja, tem muito melanócito, porque qual que é a grande preocupação de você trabalhar com fototipos mais altos? É que essa pessoa tem mais melanócito, ela produz mais melanina. Então, ela já tem dentro do seu DNA uma característica de produzir mais. Então, se você agredir ali, você vai ter mais visual diferente, tanto para a acromia quanto para a hiperpigmentação. Então, nesse primeiro caso, foi tanta agressão no local que o melanócito ele dá uma morridinha, né? Pode ser que volte? Pode, mas pode ser que não volte, certo? Essa segunda foto, você já matou o melanócito por uma segunda forma, né? Que é a forma de cicatriz. Quando a gente tem uma cicatriz, seja ela onde for, onde a gente tem uma região muito grande de remoção abrupta, que seria um corte, por exemplo, normalmente a cicatriz é o quê? Branca, né? Quando você desconectou completamente a pele, um corte, você quebrou as 2 barreiras, para você conseguir fazer essa junção, a gente tem um tecido fibroso, né? Que realmente tem muito colágeno e elastina ali para conseguir ligar a pele de novo. Só que é branco, porque esse tecido não tem mais melanócito. Então, aquele melanócito foi rompido e não tem mais formação de cor naquele lugar. Então, a gente tem, como ali no caso da segunda foto, realmente uma situação de pigmentação branca, certo? Bom, a gente tem, além da hiperpigmentação e da hipopigmentação, a gente tem a questão que vocês estão vendo aí na foto, que é a questão da vascularização. Dentro da pele, e vocês lembram daquela imagenzinha que eu mostrei para vocês, a gente tem um tecido vascularizado, quando a gente trabalha com derme, certo? Muito bem. Lembra que o melanócito está na epiderme, a vascularização está na derme. A gente trabalha com derme, tanto na pigmentação quanto na despigmentação. Muito bem. Ali a gente tem uma formação vascular que dá cor para nossa pele também. Por que nossa pele não é só marrom, né? Ela é levemente avermelhada, às vezes amarelada. Amarelada são os beta-carotenos. A questão avermelhada é a vascularização. Bom, então, se a gente tem vascularização ali, quando a gente faz a pigmentação ou a despigmentação, dentro do processo de cicatrização, a gente tem essa formação desse eritema, esse vermelhidão. O que é esse vermelhidão? Esse vermelhidão, normalmente, é a vasodilatação causada pelo processo inflamatório, onde o organismo quer mais anticorpo para combater aquilo que a gente está fazendo, tanto fechar a ferida quanto tirar pigmento, mas também, com o passar do tempo, a gente tem a neovascularização, né, que é a nova formação de vasos. E quando a gente tem um processo cicatricial, essa formação de vasos, ela fica descompensada. Ela não é normal, na maioria das vezes, dependendo da agressão. Quando a agressão é muito forte, ela não é normal. E por isso que fica muito vermelho quando está cicatrizando. Só que o que acontece, principalmente em peles claras, fototipo 1 e 2, e isso é informação científica, não é da minha cabeça, a gente tem um eritema persistente, ou seja, a cicatriz ela sempre vai ficar mais avermelhada, porque a formação vascular ela não volta ao normal, certo? No processo de cicatrização. Então, você tem esse aspecto, como você está vendo ampliado ali, se você usar um dermatoscópio, que é o caso dessa foto, dessa primeira foto, você consegue perceber esse eritema causado pela neovascularização.
E aí, numa foto mais ampliada, é o que você consegue ver ali. Você consegue ver esse vermelho. E esse vermelho, para ser cicatriz, para ser pigmento endógeno, né, causado pela vascularização, vai ser o quê? Normalmente associado com relevo de pele alterado, como você vê ali na foto. Você vê que o relevo da pele está diferente. Isso é característica de uma cicatriz. Nessa segunda foto, você também consegue perceber isso. Você consegue perceber como se fosse uma mancha ali na pele associada. Tanto em qualquer um desses 3 casos, sempre que você fizer um tratamento na pele, você vai ter como consequência um clareamento do pigmento endógeno. Tá? Não do pigmento em si. Também tem do pigmento em si, porque todo o processo de regeneração vai causar a eliminação de pigmento. A gente vai falar sobre isso aqui durante a nossa aula, tá? Então, quando você pega o dermatoscópio e você vê uma cicatriz mais esbranquiçada, ou você vê uma cicatriz mais avermelhada, como nessa imagem do meio, você percebe um vermelho, ele é um vermelho que justamente ele fica entre as células. Você consegue perceber isso? Ele fica entre as células. No dermatoscópio, a gente consegue ver isso bem claro, né? Essa vascularização. E na terceira foto, a diferença clara. Quando você usa o dermatoscópio, de onde é pigmento. Ali fica claro que é pigmento, tá para fora essa pigmentação, né? Ela não é de dentro, ela é de fora, ali, superficial, né? Então, você consegue ver essas pequenas manchas, bem diferente dos vasinhos que você vê quando o problema é realmente um problema de eritema persistente, certo? A gente tem uma outra questão bem importante, que é a questão da hemosiderina, né? Que também é capaz de fazer uma pigmentação. Essa foto é a perna do meu marido, ele sofreu uma queimadura da moto, sabe, do cano da moto, e aí ficou daquele jeito, cicatrizando, olha como ficou escuro. Não foi usado pigmento, né, nesse processo. Só que o nosso corpo tem potencial para fabricar pigmentos que a gente chama de pigmentos endógenos. E aí vai pigmentar do mesmo jeito. Ah, daí qual vai ser o processo de remoção para esse caso, né? Então é isso que a gente tem que pensar. A perna dele, eu não fiz nada ainda. O organismo mesmo está eliminando esse pigmento, né? Lógico que vai sobrar um residual que não sai mais. Vai, mas vai ficar bem melhor do que está ali. Depois que o organismo recuperar, que é o prazo de 6 meses, eu posso entrar com tratamento para clarear? Lógico que posso, porque eu tenho pigmento endógeno e eu tenho tratamento para pigmento endógeno também, certo? Então, a partir desse tempo, eu posso começar a fazer o meu tratamento. Essa aí é a foto do meu braço. Essa aí é a foto do meu braço, né? Você consegue perceber? Eu ainda tenho essa lesão, não sei se dá para ver ali no Instagram, dá para ver, né? Eu ainda tenho essa lesão aqui no meu braço, vocês conseguem perceber, né? Isso aqui é pigmento endógeno também. Foi um machucado que eu fiz e você percebe que nas regiões mais ensanguentadas, né? São as regiões que eu tive essa formação de hemosiderina, eu tive essa hiperpigmentação, essa pigmentação endógena, certo? Já passou 6 meses. Posso tratar? Posso tratar. E vou tratar para mostrar para vocês que realmente os tratamentos de pele associados, eles fazem remoção de pigmento endógeno, que é o que a gente precisa, tá? Outra questão bastante importante é a parte de dano. Quando a gente tem o dano, seja ele por pigmentação, seja ele por despigmentação mal feita, como é o caso aqui, onde você tem a formação do frost, o frost é uma queimadura, você vai ter alteração dos componentes da pele. Vai, porque você vai ter um processo cicatricial associado. Como você está vendo aí na foto, depois do frost, o que a gente tem? Isso que vocês estão vendo, um tecido avermelhado, uma lesão. Catherine, o que eu posso fazer se isso aconteceu comigo, se aconteceu uma queimadura, o que eu faço? A princípio, só fotobiomodulação. Por quê? Porque você está tentando controlar o processo inflamatório, o processo cicatricial, modulando o processo cicatricial. Fora isso, nada, espera o organismo fazer o trabalho dele. A fotobiomodulação é para você ajudar o organismo a fazer o trabalho dele direito, certo? Fora isso, nada. Então, a lesão ela também pode vir de uma consequência de um procedimento mal feito. Como a lesão pode vir de um procedimento mal feito pela própria cliente? Por que o problema de arrancar a casquinha, o problema de arrancar a casquinha em processos de pigmentação ou em processos de remoção, como esse que vocês estão vendo, é que se você arrancar a casquinha, você interfere no processo cicatricial, você piora, porque você resgata o processo inflamatório que já tinha encerrado.
E aí, você vai ter uma pele avermelhada no local. Às vezes a pessoa fala para mim, eu fiz despigmentação e escureceu. Se a pessoa arrancou a casquinha, vai formar um processo inflamatório novamente e vai escurecer, pelo processo de pigmentação endógena, certo? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para todo mundo que está vendo. Lembrem-se, micropigmentação é um processo invasivo, então ele vai deixar uma cicatriz associada. Quem toca na pele não é a mão, é a agulha do dermógrafo. E a agulha fura. A agulha tem fator sanguíneo envolvido. Se tem fator sanguíneo envolvido, você tem um processo de cicatrização como consequência. Se você não entende nada de processo de cicatrização, então fica difícil você aprender a pigmentar e difícil aprender a despigmentar também, tá? Então, aqui eu bato numa tecla muito forte, que muitas alunas me perguntam às vezes, Catherine, eu fiz a despigmentação e escureceu. Bom, se você está usando uma agulha falsificada, essa agulha está soltando pigmento. E aí você está pigmentando, né? Não são óxidos de ferro que fazem a pigmentação da pele? Ou seja, se você tem um material de uma agulha que é um aço oxidável, você vai ter liberação dessas propriedades e você vai ter hiperpigmentação, mesmo que você tenha usado ácido para despigmentar. Se você usa um dermógrafo de R$200, né, que ele masca a pele quando ele faz essa pigmentação ou essa despigmentação, se ele tem essa característica, ele vai machucar em excesso. Se ele machucar em excesso, vai hiperpigmentar também. Pigmentação endógena. Então, tem que cuidar com a agressão para você não ter pigmentação endógena associada, certo? Então, o que é precisão de um equipamento? É isso. Na hora de fazer o furinho, ele faz o furo específico ou ele faz muita trepidação lateral, né? E aí você vai ter uma cicatriz sempre associada. E a culpa não é sua. É porque foi você que investiu R$200, né? Mas o equipamento que toca na pele que faz esse serviço. Então, que fique bem claro que a gente tem... Ai, gente, não sei quem é que tá... Sou eu que tô fazendo isso? Tirar esses riscos da tela. Note. Deixa eu tentar tirar, porque tem gente que tá riscando a tela aqui. Aí. Não sei se sou eu, mas enfim. Peraí. Deixa eu clear tudo aqui. Pronto. Muito bem. Então, pigmento endógeno, né? O pigmento natural, melanina e hemoglobina, na maioria das vezes, né? A hemosiderina, né? Pigmentos endógenos, aí sim, exógenos, aí sim são os pigmentos artificiais, orgânicos e inorgânicos, carbon black, óxidos de ferro, enfim, né? Vermelho, amarelo, a gente tem pigmentos orgânicos e inorgânicos, então, tudo isso é pigmento exógeno. Todo pigmento que a gente micropigmenta na pele é um pigmento exógeno, certo? Então, o que é a solução para o pigmento endógeno? A solução para o pigmento endógeno é tratar a lesão, porque a consequência da pigmentação foi a lesão. Então, você precisa tratar aquele tecido, tratar a lesão naquele tecido. Então, na primeira foto, você consegue ver uma pele que ficou branca por causa da cicatriz. Quando você está no tratamento da pele, esse branco se pigmenta. E aí você tem uma resposta de tratamento daquela pele e, consequentemente, melhora da pigmentação. Ou naquela segunda foto, onde você vê uma sobrancelha bem avermelhada, arroxeada, com cicatriz, porque provavelmente o dermógrafo mascou muito aquela pele ali. Quando você faz o tratamento da pele, você tem eliminação de pigmento endógeno. Então, a cicatriz avermelhada, a cicatriz arroxeada, reduz e você normaliza. Por quê? Tanto a microreabilitação, que é o tratamento de microagulhamento, específico para isso, tá, gente? E a fotobiomodulação, elas fazem normalização. Ou seja, se a pele está com muita melanina, diminui, se a pele está com pouca, aumenta. Se a pele está com muita neovascularização, diminui a vascularização. Se tem muito colágeno, diminui. Se tem pouco colágeno, aumenta. Ou seja, é o perfeito tratamento para recuperar a normalidade da pele, certo? Agora, se o pigmento é exógeno, feito através
de maneiras artificiais, né? Aí sim, você tem que fazer tratamento de remoção de pigmentos, aí você tem várias alternativas, você tem remoção química, você tem o jato de plasma, que na minha concepção não é o mais indicado, você tem eletrocautério, você tem o laser, enfim, diversas plataformas específicas para remover o pigmento exógeno, certo? Então, quando a gente tem quadros de maquiagem definitiva, micropigmentação, microblading, tatuagem, enfim, normalmente a gente tem os dois quadros associados. A gente tem pigmentação endógena e pigmentação exógena, dependendo do trauma que foi gerado naquele tecido, certo? Algumas vezes a lesão é aparente, como vocês conseguem ver aí nessas imagens, né? Essa é a mesma sobrancelha, antes e depois, né? E a ampliação antes e depois do tratamento, quando você percebe, né, na avaliação que a lesão está ali. Existem alguns casos que a lesão não está aparente porque ela está coberta de pigmentos escuros. A partir do momento que você começa a fazer a remoção dos pigmentos escuros, essa lesão se torna aparente, como vocês conseguem ver ali na foto, e aí você precisa intercalar e associar tratamentos para pigmentação endógena junto com tudo isso, certo? Muito bem. Então, mais uma vez, aqui de novo, pessoal, tá mexendo na tela aqui. A estrutura da pele e seu processo de cicatrização, mais uma vez, como eu falei, é a solução dos nossos problemas, certo? Então, vamos falar sobre isso. Lembrando que procedimentos de pigmentação, procedimento de remoção química, procedimento de laser, são procedimentos invasivos. Sendo procedimentos invasivos, você tem alguns caminhos. E esses caminhos são relacionados com a pele. Então, a gente precisa entender o que é a pele. A pele é o maior órgão em peso e área do nosso corpo, né? A gente está trabalhando com algo extremamente importante. A gente está trabalhando com epiderme e derme, que são firmemente unidas. A gente está trabalhando com tecido epitelial superficial, extremamente fino e avascular, que é a epiderme, porque a gente passa pela epiderme, tanto para pigmentar quanto para despigmentar, certo? E ao contrário do que muita gente pensa, a epiderme não é um tecido morto, certo? A gente está trabalhando com a derme, e a derme é tecido conjuntivo, mais espesso, profundo e principalmente vascularizado. Então, nós estamos trabalhando com um órgão extremamente importante. A gente tem ainda a tela subcutânea, que é a camada de gordura, mas ela não faz mais parte da pele. E a pele, ela tem múltiplas funções. Primeiro, proteção contra a desidratação e atrito. E aí entra a pigmentação. A pigmentação não é atrito, né? Então, a pele, ela age para proteger. Não interessa se ela tem que pigmentar para proteger. Não interessa se ela tem que formar uma cicatriz para proteger. Ela vai proteger, certo? Proteção contra agentes do meio ambiente. Quando você coloca o pigmento exógeno ali, você está causando essa agressão, essa intenção de proteção. Quando você faz a despigmentação, quando você está colocando um ácido, quando você está colocando uma luz, você está fazendo a estimulação desse sistema de proteção, né? Também faz termorregulação, né? Temperatura. Então, por exemplo, quando você usa o laser de alta potência, ele tem o calor associado. E a nossa pele, ela protege contra o calor excessivo, fazendo um procedimento de cicatrização também, né? É responsável pela excreção e absorção, percepção sensorial. Tá aí um fator super importante para micropigmentadores, porque a gente costuma usar anestésico. E a percepção sensorial é um termômetro fantástico para você medir a agressão. Catherine, eu não quero agredir minha cliente para não fazer formação de pigmentação endógena. Então, não usa anestésico, porque a dor é proteção para você saber se você está exagerando, tanto na hora de pigmentar, quanto na hora de despigmentar. Então, para mim, o anestésico é proibido, para você ter certeza que você está trabalhando direito. Catherine, mas as minhas clientes não aguentam de dor. Só tem dois caminhos. Ou a tua mão está muito pesada, ou o teu dermógrafo está muito ruim. Não tem outro caminho. Porque se eu trabalho fazendo todas as clientes sem anestésico, então não está errado. Dá, é possível. Mas a minha mão é leve, mas eu invisto em tecnologia. Aí pronto, acabou os meus problemas. Certo? Então, não tem outra saída. Outra característica da pele, síntese de vitamina D. Vocês viram a importância disso com o Covid? Foi comprovado que pessoas com vitamina D
com altos níveis de vitamina D sofriam menos, né, com o Covid. Então, o que acontece? A pele sintetiza essa vitamina, né, com a ajuda do sol, né? Outra característica, reflete as emoções. Obviamente, quando a gente vê uma pessoa ficar ruborizada, né, porque ficou com vergonha, ela fica vermelha porque ficou com vergonha. O que é isso? Vasodilatação, né? Quando a pessoa fica pálida, branca, porque tomou um susto, vasoconstrição. Então, reflete as emoções. A pele serve também para isso, certo? A nossa pele, ela tem variações locais. Tem diferentes espessuras de epiderme, né? Palma da mão, essa parte da sobrancelha tem uma espessura diferente, aqui já é espessura diferente, aqui é mais fino, aqui é mais grosso, o que justifica essa parte sempre ficar chumbada, em quem não sabe direito o que está fazendo, né? Por que partes são mais espessas e menos espessas? Pelo estresse mecânico. Então, toda a região que você ficar com muito atrito, ela vai ficar mais grossa. Isso é característica da pele, certo? Aumenta o número de camadas também do extrato córneo. Então, pensa na espessura do olho para a espessura da planta do pé. Completamente diferente. Se eu fosse fazer uma micropigmentação no olho ou uma micropigmentação, vou botar uma tatuagem, né? Na sola do pé, é óbvio que a pressão da minha mão vai ter que estar diferente. Né? A rotação do meu equipamento vai ter que estar diferente, porque eu preciso de um determinado esquema para a pele do olho e outro para a planta do pé. Lógico que eu estou indo nos extremos, mas se a gente falar de sobrancelha, olho e boca, a espessura é completamente diferente. Ou seja, a minha aplicação de pigmentação tem que ser completamente diferente. Completamente diferente. No olho, a agulha praticamente nem entra dentro da pele, ela só toca, né? E já é o suficiente. Na sobrancelha, às vezes, a gente tem que pressionar um pouco mais. Então, você tem que começar a entender. Ai, Catherine, posso fazer o protocolo de despigmentação química na boca? Pode, mas vai ser igual? Não, porque a estrutura não é igual, a espessura da pele não é igual. Aí para isso, você tem que entender sobre as barreiras. Quais são as barreiras para permeação cutânea? Uma das barreiras é o extrato córneo, mais amplo ou menos. A outra é o quê? Oleosidade, né? A capinha de gordura que tem é diferente a capa de gordura que tem na sobrancelha, a capa de gordura que tem no lábio, que é praticamente inexistente, por isso que o lábio vive desidratado. Então, todas as nossas respostas estão no entendimento e na compreensão da pele, né? Variações estruturais, tem local que tem pelo, a palma da mão tem pelo? Não tem pelo. Por que o pelo da sobrancelha é mais espesso e longo do que o pelo aqui da pele? Por que o cabelo é mais espesso e longo do que o pelinho da sobrancelha? Por que o pelinho da sobrancelha não cresce e fica igual um cabelo, né? A gente tem que entender de tudo isso. É o nosso trabalho, é o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa entender essas variações, né? A gente precisa entender a diferença da pele jovem para a pele idosa. A pigmentação não vai ser igual e a despigmentação também não vai ser igual em determinados tipos de pele. Quando a pessoa me pergunta, Catherine, quantas passadas eu dou? Depende. Depende da espessura da pele. Se for uma pele mais jovem, provavelmente eu vou passar mais vezes. Se for uma pele mais idosa, provavelmente eu vou passar menos vezes, né? O ácido vai fazer mais efeito numa idosa que tem a pele mais fina do que numa jovem, ou de repente a agressão na jovem vai causar um estímulo maior. Quer dizer, você tem que entender que tem variação. E a partir daí definir seus protocolos, né? O curso ele tem que te ensinar a pensar. E você tem que ter capacidade de definir seus protocolos. Se o curso foi bom, você tem essa capacidade, tá? Então, todo o processo de pigmentação e de remoção é uma agressão. E sendo uma agressão, a gente tem ou uma lesão epidérmica, se não tiver sangramento, e aí os procedimentos de micropigmentação não se encaixam, né? Ou uma lesão dérmica com sangramento. E aí se encaixam os processos de micropigmentação, certo? A lesão dérmica, ela provoca um processo de cicatrização, ou seja, você tem uma cicatriz associada, maior ou menor, dependendo da agressão, né? Se for só uma lesão epidérmica, como um arranhão, você vai ter uma cicatriz, né? Você vai ter renovação celular. É o que a gente faz, por exemplo, com o peeling de diamante, o peeling de cristal. O que a gente faz? A gente remove esse extrato córneo, a gente tira a epiderme, né? Para fazer renovação celular, para a gente ter um rejuvenescimento da pele. Ótimo, é isso. Agora,
sem fator sanguíneo envolvido, você vai ter processo de cicatrização associado. Então, qual é a diferença da regeneração para cicatrização? Na regeneração, o tecido morto, que está morto, ele é substituído por um morfo funcionalmente idêntico, ou seja, igual, a célula que vem é igual. No processo de cicatrização, o tecido neoformado, novo, né, substitui o tecido perdido. E esse tecido neoformado, ele é diferente. Então, quando a gente fala de processos de regeneração, a gente tem uma cura histológica, onde a gente tem reposição de um grupo de células destruídas pelo mesmo tipo. Então, a gente tem a recuperação morfofuncional completa. Isso na regeneração, no peeling de diamante, no peeling de cristal, naquele ácido leve que você passa, que causa uma leve descamação. Muito bem. Agora, no processo de cicatrização, que é o da micro e o da remoção, a gente tem a forma mais comum de cura dos tecidos inflamados, óbvio, a gente causa o processo inflamatório, né? O tecido lesado é, então, substituído por um tecido conjuntivo vascularizado. A reposição tecidual, porém a anatomia e a função do local comprometido não são restituídas, e por isso que é tão difícil conseguir pigmentar essa região, porque ela não é normal, né? E para uma cicatrização completa, a gente precisa eliminar o agente agressor, a gente precisa de muita irrigação, nutrição e oxigenação. E esse é o problema da cicatrização em pessoas fumantes, por exemplo. Ela não tem nutrição, ela não tem irrigação, ela não tem oxigenação. Por quê? Porque o tabaco, a nicotina, né, ela causa uma vasoconstrição. É o mesmo problema do anestésico. Por que o anestésico causa tanto problema na pigmentação e na despigmentação? Por que você não tem tanta fixação de pigmento? Porque a pele se irrita muito mais. Na hora do processo de cicatrização, sabe quando você tira aquela foto linda com a pele branca para aparecer mais os pigmentos? Essa pele branca significa que não tem vascularização, não tem irrigação naquela pele, não tem nutrição, porque a nutrição chega através da vascularização, e não tem oxigenação. É um tecido morto que está ali, tentando reagir àqueles pigmentos que você colocou, aquela agressão que você fez, o organismo fica doidão. E aí você tem uma cicatriz ruim como formação, entendeu? Então, tudo se explica no processo de cicatrização. Catherine, por que você usa fotobiomodulação, e aí entra laser de baixa potência, aí entra os LEDs? Por que eu uso isso? Eu uso isso porque eu vou melhorar a irrigação da pele, eu vou melhorar a nutrição da pele, eu vou melhorar a oxigenação da pele, ou seja, a minha cicatriz vai ser menor. O meu dano vai ser menor. A minha fabricação de pigmento endógeno vai ser menor. Entendeu? Então, é para isso que eu uso tudo isso. Para a gente conseguir realmente a normalização daquele tecido. Que fique só com a pigmentação exógena que a gente colocou. Inclusive, aceita melhor a pigmentação exógena, porque eu não estou agredindo a pele. É como se eu colocasse o pigmento ali sem acordar a pele. Deixa ela dormindo. Porque se ela reagir menos, eu vou fixar mais meu pigmento. Certo? Muito bem. Processo inflamatório é o que, então? Movimentação de neutrófilos, liberação de mediadores inflamatórios, dilatação das arteríolas, por isso que fica vermelho, e forma esse exudato de células e o fluido que extravasa das vênulas, que é aquele que a gente chama de linfa, que na verdade é o exudato, né? É o residual do processo inflamatório. Existe a migração de células fixas dentro de 24 horas. Esses monócitos se transformam em macrófagos, fazem a fagocitose, secreção de citocinas, né? Direcionam a atividade de todas as células. Tudo muda na pele quando a gente pigmenta, quando a gente despigmenta, porque a gente causou um processo inflamatório. E aí os macrófagos fazem a transição entre a inflamação e a formação de um novo tecido, mais ou menos como isso, né? A gente tem a agressão, seja por pigmentar ou por despigmentar, processo inflamatório, macrófagos tentando fazer a eliminação dos pigmentos. Então, quais são os caminhos para se trabalhar com correção? A gente tem 2 caminhos. O primeiro caminho é refazer a pigmentação. Esse é o primeiro caminho. Nem sempre a gente vai conseguir pegar uma cliente e dizer para ela, eu vou só refazer a sua pigmentação, né? E a outra forma, quando a gente não conseguir refazer a pigmentação, é remover os pigmentos existentes. Essas são as 2 formas que a gente tem para trabalhar. Então, agora eu vou trabalhar com vocês sobre essas formas de se trabalhar, certo? Casos em que você pode refazer a pigmentação são casos como esses, né? Quando você refaz o desenho, você consegue perceber que o desenho antigo consegue ficar dentro do novo desenho. Ótimo.
A avaliação da cor é para saber, e aqui você vai ter que dizer para o cliente, olha, se eu só refizer a sua pigmentação, sem despigmentar, que é a ideia, eu só vou conseguir deixar ela igual ou mais escura. Clarear, não. Pigmento não clareia pigmento. Então, eu avalio duas coisas. Eu avalio se a cor pode ficar mais escura do que está, e eu avalio se o design pode ficar maior do que ele está. Se eu consigo resolver os problemas com o novo design, como vocês conseguem ver nas fotos. Se a resposta for sim, então eu posso refazer a pigmentação sem despigmentar. É uma escolha da cliente. Se essa pessoa vem para mim e diz, eu tenho um casamento no mês que vem, consegue? Consigo. Seria ideal despigmentar? Lógico, porque daí você volta à normalidade, porque o meu procedimento dura 1 ano. Daqui 1 ano ela vai estar igual ela está aí, né? Então, o ideal é tirar para que ela fique normal de novo, para que eu não dependa desse desenho, dessa cor pro resto da vida. Mas, se ela tem um casamento semana que vem, eu posso fazer a nova pigmentação. Nesses casos aqui também, muita gente tentaria remover, tentaria tratar tecido, tentaria fazer um monte de coisa. Eu opto por fazer uma nova pigmentação. Eu sei que meu dermógrafo é bom, eu uso fotobiomodulação, eu trabalho com dermocosmético associado, eu sei que a minha pigmentação não danifica mais o tecido, bem pelo contrário, faz microagulhamento e regeneração de pele. Então, eu topo fazer a pigmentação por cima. Eu tenho a técnica adequada, que normalmente é um spray, para você não chumbar, para você não chapar, né? Então, normalmente eu trabalho todos esses casos com spray, né? Com técnicas de neutralização, sim, às vezes precisa. Essa primeira foto não precisou de neutralização, pigmentação direto. Essa segunda foto eu também não fiz neutralização, pigmentação direto, porque está translúcido o pigmento, então não precisa. E nessa terceira foto também não precisa de neutralização, eu entro com marrom direto, né? Ou porque tá com a cor boa, ou porque tá com a cor mais clarinha, translúcida. Eu consigo ver a pele. Se eu botar um pigmento escuro, eu escondo isso aqui, né? Muitos casos chegam, por exemplo, pós-laser, né? Fizeram laser em outro lugar, sobrou um residual, sim, porque o laser muitas vezes não tira 100%, e eu trabalho fazendo uma pigmentação para cobrir aquilo. Neste caso dessa cliente, eu usei neutralização, sim, porque eu precisava melhorar, igualar essa cor. 1 ano depois ela voltou, do jeito que vocês veem na foto ali de baixo, dessa primeira foto, né? E eu refiz a pigmentação aí sem fazer nenhum tipo de neutralização, como vocês conseguem ver nessa última foto dela, com a sobrancelha pós-imediato de uma pigmentação que eu não precisei neutralizar, tá? Então, a nova pigmentação, normalmente ela trata a cor que tem por baixo também, certo? Só que para fazer essa pigmentação, normalmente você precisa ter os conceitos de neutralização, cobertura e camuflagem associados. É importante, porque se você quer trabalhar com coberturas, né, com correções, você tem que ter esses conceitos na tua cabeça, tá? Catherine, eu trabalho só com Tebori. O que você me indica? Eu indico você aprender a fazer isso. Você tem que aprender a fazer sombreado, tem que aprender a fazer neutralização, porque é muito difícil corrigir com Tebori. Vamos voltar ao processo de cicatrização. Você tem um tecido cicatricial. É difícil fixar. Se você usar o Tebori, você está fazendo um corte. Você não está fazendo microagulhamento, como seria o caso do uso do dermógrafo, certo? As fotos só aparecem no Zoom, tinha que ter feito inscrição. Você está respondendo para mim, responde aí. Isso mesmo, tá, gente? Eu estou fazendo aula, na verdade, aqui no Zoom, e eu só deixei aberto aqui para vocês terem, pelo menos, o conhecimento aqui disponível, certo? Então, a gente consegue refazer. Quer só trabalha com Tebori? Então, quer trabalhar com correção? Você vai ter que aprender a fazer isso, tá? Você vai ter que aprender a fazer isso. Bom, não tem opção de refazer por cima, eu preciso remover os pigmentos. Bom, então eu tenho algumas alternativas. Eu tenho o laser, que remove pigmentos exógenos, né, que são os implantados. Eu tenho o tratamento da pele, como opção para remover os pigmentos endógenos. E eu tenho a remoção química, que, pasmem, remove endógeno e remove exógeno também. Tá? Então, esse é o grande benefício da remoção química. Consegue fazer as duas coisas, certo? Então, agora eu vou trabalhar esses conceitos com vocês para vocês entenderem o que é do que aqui, tá? Então, para você trabalhar com correção de procedimentos, eu tenho 3 caminhos, tá? O primeiro caminho, remoção química.
O que é remoção química? É um clareamento, não é remoção total, porque normalmente os problemas são realmente de uma tatuagem. E a remoção química, ela faz um clareamento, não uma remoção total. Estamos falando de uma tecnologia de R$215, que é o produto, certo? Que você vai utilizar comparado com um laser de R$150 mil com a Visa, certo? É óbvio que não vai fazer a mesma coisa que o laser faz, mas em alguns casos é o suficiente você fazer um clareamento para fazer uma nova pigmentação, ou simplesmente, lá no congresso agora mesmo que eu fui, uma menina veio falar comigo sobre remover a dela, e o design tá bonito, só que a cor tá muito escura, tá muito marcada. Então, se nós fizer só remoção química, eu vou diminuir a quantidade de pigmento ali, vou clarear, não preciso fazer remoção completa e também não preciso fazer uma nova pigmentação. Eu tempero a cor de mais para menos com o clareamento químico. Então, o clareamento químico, ele serve para quem quer clarear procedimentos, certo? Com dois objetivos. Clarear para deixar o procedimento mais natural por si só, ou clarear para fazer uma nova pigmentação, certo? Nesse caso, vale a pena fazer o curso de remoção química quem? Quem já sabe fazer sombreado, quem já sabe fazer neutralização, quem já sabe fazer camuflagem e cobertura. Aí a pessoa investe só no tratamento de remoção química, certo? Vai aprender a fazer clareamento de pigmento. Vale a pena para quem? Vale a pena para quem? Por exemplo, a minha esposa trabalha com micropigmentação, eu quero trabalhar só com remoção. Não tenho dinheiro para comprar um laser? Então, vem fazer o curso de remoção química só para clarear, para que outra pessoa pigmente, outra pessoa apta pigmente. Lá na clínica, nós temos uma profissional que só trabalha com remoção, ela não é pigmentadora. Então, ela remove e eu pigmento. Ela clareia e eu pigmento. Então, para essas pessoas, vale a pena fazer o curso de remoção química. Catherine, eu só trabalho com Tebori. Vale a pena para mim fazer o curso de remoção química? Na minha concepção, você precisa de mais do que isso. Você precisa de reabilitação micropigmentar. O que é o curso de reabilitação micropigmentar? Ele vai te ensinar o clareamento com ácido, sim, mas ele vai te ensinar a trabalhar a nova pigmentação com dermógrafo. Ele vai te ensinar a neutralização, camuflagem e cobertura, porque você vai precisar disso. Porque o clareamento químico não é clareamento total. Então, você vai precisar fazer esses protocolos como consequência. Vai ser o suficiente se eu não sei trabalhar com dermógrafo? Não sei. É você que vai ter que me dizer se vai ser suficiente. Se você já faz micropigmentação com Tebori, você entende sobre micropigmentação. O entendimento, a compreensão do dermógrafo é num curso de iniciante, obviamente. Mas dependendo da tua capacidade, você vai conseguir sim assimilar tudo isso. Até porque todos os treinamentos têm assessoria por trás, né? As minhas alunas sabem que elas ficam no meu WhatsApp, pessoal, né? Para conseguir fazer toda a orientação. Por que eu ofereço meu celular sem medo de ficar sobrecarregada? Porque meus cursos são bons. Modéstia à parte, como diz meu marido, eu explico tudo para as pessoas, porque eu quero que vocês aprendam. Eu não quero ensinar vocês, eu quero que vocês aprendam. E eu tenho certeza que vocês aprendem. E são pouquíssimas alunas que precisam da minha ajuda pós-curso, porque a compreensão, ela se dá de fato num bom ensino, certo? E se precisar de ajuda, eu sempre vou estar aqui. Mas o treinamento para quem só faz Tebori tem que ser reabilitação micropigmentar. Você aprende remoção química, aprende a nova pigmentação, certo? Catherine, eu tenho muito problema em fazer pigmentação em pele virgem. Posso fazer um curso para me ajudar? O curso que vai te ajudar também é a reabilitação. Por quê? Porque para você saber consertar, você tem que saber por que pigmenta errado. E se você tem problema com a pigmentação, esse curso vai te ajudar, porque ele justamente vai te ensinar a pigmentar direito, porque vai te ensinar a tirar o erro, vai te ajudar a identificar o erro e vai te ajudar a pigmentar direito. Então, eu ensino toda a parte de colorimetria, pigmentologia, tanto para neutralização quanto para pele virgem também, tá? Agora, Catherine, eu já faço remoção química, eu estou pensando em investir no laser, ou eu tenho alguém que tem o laser perto de mim que eu posso indicar, ou eu estou pensando em alugar o equipamento de laser, porque eu estou achando que tem mais necessidade, tem muitos casos muito ruins vindo aqui para mim, que só a remoção química não está resolvendo, porque uma pigmentação muito para cima, sobrancelhas muito juntas, enfim, né? Qual é o curso que eu posso fazer? Bom, nesse caso, eu te indico fazer o Plus Laser. O Plus Laser faz o quê? Ele te ensina remoção química, ele te ensina laser do zero, tá? Ele te ensina microreabilitação tissular, que é o tratamento da pele,
e ele te ensina fotobioestimulação. Se eu estou falando aqui, você está querendo entender o que é, esse é o curso que vai te ensinar. A remoção de uma forma ampla, muito ampla e total. Muito melhor do que um curso só de laser, porque eu vou te dar uma perspectiva completamente diferente, certo? Muito bem. Quais os objetivos de cada curso? Remoção química é só clareamento da cor, certo? Reabilitação micropigmentar, refazer a micropigmentação sem utilizar o laser, seja qual for o motivo. Eu não tenho laser ou a cliente não quer se submeter ao laser. Existe também esse tipo de clientela, tá? E o Plus Laser, o objetivo é remoção total dos pigmentos ou normalização da cor e da pele, como vocês vão ver nos slides mais para frente, tá? Então, esse é o apanhado do que eu vou fazer, que benefícios eu vou ter, qual curso eu escolho. Depende da sua condição, certo? Vamos começar trabalhando um pouco, então, o entendimento sobre remoção química, tá? O que é a remoção química? Gente, remoção química não é tirar o pigmento ali na hora que você está fazendo o procedimento. Remoção química é ativação recorrente de macrófagos que comprovadamente contribuem para o transporte de partículas de pigmento, certo? Então, o que é a remoção química, o clareamento químico? É estimular a própria pele a remover o pigmento endógeno e exógeno. É isso, tá? Através da instauração do processo inflamatório. Então, quais são os resultados esperados? Isso que vocês estão vendo nas fotos, né? Uma sobrancelha escura fica mais clara, uma sobrancelha mais marcada fica menos marcada. Isso. Remoção total? Não. Clareamento, tá? A partir daqui, desses depois, que é a foto de baixo, o que eu posso fazer? Nova pigmentação, se eu quiser, usando neutralização, camuflagem e cobertura, ou manter do jeito que tá. Aquela primeira foto ali, eu não preciso fazer mais nada, ela tá praticamente com sombreado ali, né? Só pelo processo de clareamento, certo? A aplicação da remoção química, ela é superficial, superficial. Gente, na epiderme, a gente tem todos os fatores responsáveis pelo processo de instauração de processo inflamatório, que é o que a gente precisa. Por que a gente usa o dermógrafo? A gente usa o dermógrafo porque a nossa pele, a epiderme, ela é uma barreira, certo? Sendo barreira, se a gente só colocar o ácido aqui em cima, ele não vai ter permeação. Qual ácido que tem permeação se eu colocar aqui em cima? Ácidos queratolíticos, ácidos corrosivos. Existem? Existem. Eles fritam a epiderme para chegar na derme onde está o pigmento. Por que eu uso o dermógrafo? Para não precisar fritar a epiderme. Porque o dermógrafo faz esse drug delivery. Ele leva o ácido lá na derme sem que eu precise chegar na derme efetivamente. Então, como na foto que vocês estão vendo, a agulha ela rompe a epiderme e o ácido fica aqui permeando sozinho na derme. É isso que acontece. Então, por isso que você não precisa levar o ácido até onde estão os pigmentos. O ácido vai sozinho. E por isso que a gente hidrata a pele antes. Porque se a pele estiver hidratada antes, a permeação do ácido vai ser mais profunda. E aí você tem uma atividade melhor da sua remoção, da instauração do processo inflamatório no local correto. Certo? Muito bem. Não há necessidade de sangramento nenhum, porque a epiderme tem células capazes de induzir uma reação imunológica, tá? Tem queratinócito, mastócito, célula endotelial, linfócito T e células de Langerhans, tudo na epiderme. E também citocinas, que são produzidas na epiderme. Queratinócitos também são capazes de produzir e secretar fatores de crescimento. Então, a gente faz um estímulo com trauma físico e produto químico como ácido para conseguir essa resposta da pele. Quais são as vantagens de trabalhar com remoção química? É sem dor, sem alteração na cor e na estrutura do pelo, não é invasivo e não tem nenhuma complicação. Além disso, baixo investimento, R$ 215 um frasco de ácido que você usa em 25, 30 procedimentos, certo? E ainda faz a indução percutânea de colágeno. Qual que é a indução percutânea de colágeno? É aquilo que eu falei, ela remove pigmentos endógenos, certo? Então, ela ajuda a tratar o tecido, melhorando a normalização da pele, certo? Outra vantagem da remoção química, remoção de dióxido de titânio, pigmento branco, tá? Quando você tem qualquer tipo de pigmentação que envolve o pigmento branco, a camuflagem, você começa com remoção química, mesmo que você tenha o laser. Por quê? Porque a remoção química faz essa eliminação de pigmentos sem o escurecimento paradoxal característico do laser em pigmento branco, certo? Outra coisa que eu observei,
Eu, lá na clínica, eu trabalho com laser há 2 anos e nunca tive escurecimento paradoxal, porque eu sempre começo com a remoção química. A remoção química, de alguma forma, que eu ainda não consigo comprovar, protege o pigmento para ele não ter essa reação com a aplicação da luz. Então, você não tem o escurecimento paradoxal. Outra grande diferença da remoção química é que não tem alteração na cor dos pigmentos, ou seja, tá fazendo um procedimento de remoção e tá com medo que fique vermelha, que fique laranja, que fique verde, que fique... Com a remoção química isso não acontece, tá? O que vai acontecer é um clareamento. Então, você tem uma sobrancelha cinza escuro, ela vai ficar cinza mais claro, como você vê ali na foto. Você tem uma sobrancelha marrom escuro, ela vai ficar marrom mais claro, como ali na foto. Ela não tem grandes diferenças de coloração. Então, é uma forma segura de você fazer remoção sem que a cliente sofra durante o processo, certo? Ela não vai ficar muito feia durante o processo. Ela vai, cada dia, cada protocolo, ficar melhor. Outra grande diferença é, a cliente vem te procurar, tá com a sobrancelha escura, e ai, gente, se for remover tudo, vai aí umas 10 sessões, daí fazer uma nova micro, a remoção química, ela diminui esse tempo. Ao invés de fazer tudo isso, você faz uma remoção química. E olha o resultado que dá. Já tira esse efeito canetinha. Posso fazer mais uma depois? Posso. Aí eu fiz só uma e ficou da cor que ela queria. Perfeita. Uma sessãozinha de remoção química, certo? Outro grande benefício, reduzir a carga pigmentar. Quais os objetivos de reduzir a carga pigmentar? Um deles, fazer nova implantação de pigmento e ter lugar para esses pigmentos novos que você vai colocar, certo? Outra característica, usar plataformas de remoção como laser, que tem como alvo o pigmento. Quanto menos pigmento tiver ali dentro, menos alvo você vai ter com o laser, menos dano térmico associado você vai ter, menos fibrose você vai ter no final do processo, certo? Então, só para vocês verem a diferença de uma sessão de remoção química, olha quanto tira de carga pigmentar. Então, eu fazer o laser nessa sobrancelha no antes aí, ou eu fazer essa sobrancelha no depois, eu vou ter muito menos dano associado, porque o dano térmico é uma característica da utilização do laser. O laser, ele é absorvido pelo pigmento exógeno, né, pelo pigmento preto, pelo endógeno também, tanto que os pigmentos do pelo ficam brancos, né, na maioria das vezes. Então, ele é absorvido e aquece. Esse aquecimento vai causar essa explosão da partícula de pigmento para que o teu organismo remova, consequentemente um processo inflamatório. Só que se você tiver muito pigmento preto, você vai ter muito alvo. Se você tiver muito alvo, você vai ter muito dano térmico associado. E esse é o grande problema. Então, quando a gente faz a aplicação da remoção química prévia ao laser, a gente tem uma característica de remoção a laser sem intercorrências. Então, a gente diminui o uso de antibióticos, que muita gente, né, tanto tópico quanto via oral, né? E não há risco de infecção nenhum, porque você não tem essa ruptura da pele, porque você diminui a carga pigmentar, certo? Ainda você aumenta o resultado do laser, porque você aumenta a via de eliminação de pigmentos, melhorando a microcirculação através do microagulhamento com a utilização do ácido, né? E também tem fixação melhor de pigmento pós-remoção, porque você melhora o padrão do tecido conjuntivo. Então, você tem uma fixação melhor pós-remoção. E eu vejo essa diferença muito grande nas clientes que chegam, que removeram em outro lugar, ou nas clientes que removeram com a gente e querem uma nova pigmentação. A fixação do pigmento que eu ponho é muito maior, certo? A gente fez um teste fazendo remoção química em um lado da sobrancelha da cliente, em outro lado só laser. E a diferença foi grande. Na sobrancelha que a gente fez remoção química prévia, a gente teve mais remoção de pigmento com a utilização do laser e a gente teve menos cicatriz associada, menos relevo da pele e também menos vermelhidão, como vocês conseguem ver aqui. A foto de cima foi com a utilização da remoção química prévia e a foto de baixo ali daquela ampliação foi utilizando só o laser. E aqui nessas fotos laterais, a foto que a gente fez a remoção química prévia, você vê que não tem avermelhado junto, e na do laser, esse avermelhado associado, certo? Então, a diferença é realmente bem grande. Deixa eu limpar aqui.
Então, associações de química mais laser, para quem acha que eu não posso ter o laser, então eu quero laser, não vou trabalhar com remoção se eu não puder ter o laser, enfim, fica aí a dica, ó. Essa sobrancelha, antes dela, a gente consegue perceber uma pigmentação bem avermelhada. Se eu tivesse colocado o laser ali direto, com certeza a sobrancelha teria ficado neon, tá? Então, a gente fez remoção química, esse resultado que vocês estão vendo do lado aqui é o resultado pós-remoção química, tá? E aí, nesse momento, eu entrei com o laser e ali na terceira foto ali você vê o depois do tratamento, praticamente lesão nenhuma na pele. Lógico que fica um fantasma ali, mas podia ser muito pior, tá? Aqui também, ela chegou daquele jeito, se eu tivesse colocado laser naquela sobrancelha ali, tenho muito alvo, eu teria provocado um dano, possivelmente eu teria avermelhamento e fibrose associado, certo? Essa foto do lado aqui é como ficou depois da remoção química, né? E nesse momento eu entrei com o laser, e aí o resultado depois de uma remoção completa, certo? Vamos falar agora, então, sobre a reabilitação micropigmentar. Qual que é a proposta de remover parcialmente e pigmentar de novo? Por que a cliente vai remover os pigmentos totalmente se ela vai fazer uma nova pigmentação, né? Então, a remoção parcial química mais neutralização, a gente recupera o marrom, remoção parcial mais camuflagem, a gente corrige algumas partezinhas, e remoção parcial mais cobertura, eu faço ajuste de design, nuance de profundidade, né? Luz e sombra para dar naturalidade, e realismo, fios, caso sejam apropriados ao caso, quase nunca é apropriado, na minha opinião. Então, o tratamento é a reabilitação micropigmentar método RMKS. Quem quiser aprender, a gente trabalha com a cor e com o design, a gente melhora a cor com a despigmentação, e aí a gente trabalha o design, fazendo um novo estudo de um design a partir de uma sobrancelha existente, que é diferente do design de sobrancelha virgem, né? A gente corrige a cor, fazendo neutralização, camuflagem e cobertura. Os objetivos da reabilitação micropigmentar não são remoção completa, certo? É uniformização da cor, achar uma cor neutra, marronzinha, design correto e sobrancelhas simétricas, que é o que vocês conseguem ver aí na foto, como ela chegou e como ela foi embora com o resultado cicatrizado. Catherine, o que você fez aí? Eu não fiz remoção completa, porque não é necessário, né? Se não tiver o conhecimento, aí você consegue ver na foto antes e depois da remoção química, né? Olha o resultado, ficou borradinho, tirou aquelas bordas marcadas e ficou um marrom bonitinho, né? Saiu aquele preto, né? Eu refiz o desenho, percebi que tinha um pouquinho para fora, camuflei esse residualzinho que estava numa área de escuridão, que eu posso fazer camuflagem, não era aqui na frente nem aqui em cima, né? E refiz a cobertura, né? Eu dei luz e sombra aí para deixar as partes mais claras, partes mais escuras, para dar naturalidade, e esse foi o resultado cicatrizado dessa cliente, certo? Muito bem. Então, a nova pigmentação, ela vem a partir do clareamento, ou seja, vou abrir espaço para mais pigmentos corretos, né? Ficou clarinha? Ficou. Então, agora eu vou fazer a nova pigmentação. Na terceira foto ali, o pós-neutralização, cicatrizado. E na quarta foto, a cobertura, que daí eu já entro com marrom de verdade para fazer essas nuances, esse realismo, certo? Aqui também, como ela chegou, depois da remoção química, aquela foto da segunda foto. A terceira, após o laser, aquele dano na pele, ele é irreversível, não tem muito mais o que melhorar, a gente já melhorou, né, com os tratamentos. Se eu tivesse entrado com o laser lá em cima, possivelmente essa pele teria ficado com tecido fibrosado esbranquiçado, porque já estava muito lesionado, certo? E ali embaixo, eu fiz a nova pigmentação dessa sobrancelha, deixando mais natural, obviamente, com design adequado e cor apropriada. E uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que é mito, essa coisa de, neutralização é perigosa, porque depois a gente vai usar o laser e a sobrancelha fica toda laranja. Gente, processos de correção, reabilitação, são micropigmentação. Com o meu curso, com o meu treinamento, você vai fazer uma micropigmentação naquele local. E micropigmentação tem durabilidade de 1 ano, ou seja, se você neutralizar com laranja, daqui 1 ano o teu laranja vai ter saído, sim, porque micropigmentação sai. E aí essa pessoa pode fazer o laser se ela quiser. Catherine, eu tenho um casamento daqui 1 mês, posso fazer a pigmentação agora e depois remover tudo? Pode. Espera 1 ano, vai sair a neutralização que eu fiz, a nova pigmentação, você remove se você quiser, se tiver necessidade, certo? Então, neutralização é
temporária. Então, depois de um ano, sai. Essas coisas que vem aí, ai, ela veio para remover, daí tinha neutralizado e tá laranja. Neutralização mal feita, micropigmentação mal feita, tá? E aí sim vai ficar pro resto da vida, porque é uma tatuagem do mesmo jeito. Para o pessoal que está aqui no Instagram, gente, eu estou abrindo a live aqui para vocês, mas é uma aula fechada para o Zoom das pessoas que fizeram a inscrição no PNUlogia ou aqui no meu perfil, que receberam um e-mail com o link da aula do Zoom. O Zoom, ele tem uma aceitação máxima de 100 alunos e por isso que eu não abri mais inscrições, porque eu realmente tinha que fechar com as alunas que estavam aqui, tá? Mas eu abri a live para vocês também terem este conhecimento aqui e depois, talvez, dependendo aí, eu disponibilizo o vídeo no YouTube para vocês conseguirem assistir com as imagens, certo? Quem fizer a inscrição comigo por e-mail, mandar o nome e o e-mail, eu mando essa gravação para vocês, tá bom? Muito bem. E o Plus Laser, Catherine? O que é o Plus Laser? A partir de agora, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu comecei a pesquisar. E antes mesmo de comprar o laser, eu sempre trabalhei com a técnica associada de Plus Laser, tá? Aqui, eu tirei o nome das pessoas, eu tirei os olhos das clientes, né? Isso são todas coisas que eu tirei de grupo de laser, tá? Porque eu fiz treinamentos de laser, então eu tirei dos grupos de laser essas informações que eu vou mostrar para vocês. Só para vocês verem como o mundo do laser sozinho não é milagre, tá? Então, ali você vê na foto, aqui foi 30 dias depois, e outra pessoa comentou, putz, esse acobreado é difícil. Então, é difícil para todo mundo, é difícil para quem tem laser e para quem não tem laser, tá? Olha só, e a Cicaplast não dá jeito, usei minha ponteira mais forte por achar que tinha pouco pigmento, mas estava escondido. Olha a agressão no processo de remoção associado, ou seja, essa pele vai ficar com tecido fibroso no processo de cicatrização, certo? Outra, boa noite, estou com esse caso. Eu fiz 6 sessões de remoção, intercalando eletrocautério e química, mas agora está assim, um lado um pouco lilás e o outro puxando para o branco. O que devo fazer a partir de agora? As últimas sessões fiz de química. O que é isso aí, gente? Isso aí não tem mais pigmento exógeno. Não adianta fazer remoção química, não adianta fazer laser. Não tem mais pigmentação exógena, tem pigmentação endógena, né? O que tem de pigmento exógeno está ali, numa massa cicatricial que não vai sair, porque não adianta você explodir o pigmento. Se você explodir o pigmento, ele vai continuar ali na pele. Ele precisa de via de escoamento, que num tecido fibroso não tem. Então, ali ela precisa do quê? Microreabilitação tissular, que a gente vai estudar aqui, tá? Por quê? Porque eu preciso movimentar essa pele, eu preciso dar vida para essa pele de novo, certo? Outro caso, boa noite, pessoal. Essa cliente fez 2 sessões de laser em outro lugar, aí ela falou que feriu muito a sobrancelha dela e agora está assim, e ela quer fazer a 3ª sessão comigo. Qual o ponto de vista de vocês, esse tom alaranjado? Tiveram casos assim? Gente, vai adiantar ela ficar fazendo laser para preto nesse alaranjado? Ou, de repente, ficar fazendo laser para vermelho, quando, na verdade, o que a cliente está é com uma lesão gravíssima na pele, né? Então, a gente precisa abrir a cabeça para o plus, para realmente utilizar tratamentos associados. Tem muita dificuldade em remover vermelho também. Olha lá, os grupos de laser, isso é clássico, né? Essa veio de outro profissional, já tinha feito laser, e quando eu uso o 532, não vejo melhora da cor. Acabo muitas vezes fazendo uma shadow por cima para cobrir. Aqui foi a bendita da gotinha mais do laranja, né? Às vezes, sim, foi a gotinha mais do laranja, por isso que eu não uso pigmento misturado, por isso que eu não incentivo as minhas alunas a aquecer pigmento, eu peço para usarem pigmento marrom puro, específico para cada tipo de pele, e eu ensino isso no curso de reabilitação micropigmentar, né? É difícil esse laranja, óbvio, chega uma hora que o laser não reconhece mais, e aí a gente precisa entrar com outros protocolos. Boa tarde, gente. Estou com esse caso dessa senhora, já fiz 11 sessões e ainda está assim. O que eu faço? Acho que eu vou tentar fazer uma micropigmentação por cima, porque não sai mais, ela é idosa. Ela pagou por 11 sessões. Você está vendo que nem o laser é a solução dos problemas totais. O laser sozinho não é a solução dos nossos problemas totais, né? Outra aqui. Toda vez que faço laser nessa sobrancelha, ela escurece. É normal, gente. O laser, ele provoca um processo de oxidação. Vou falar isso para vocês. Aí a aluna botou a foto ali, ó.
Aí a turma toma um susto, fiz agora há pouco. Olha a lesão associada nesse tecido. Se eu vejo isso, eu vejo na hora um tecido fibroso no local, certo? Outra, boa tarde a todos, estou com problema com essa cliente, já fez 2 sessões de pigmentação a laser, porém vi pouca diferença. Na segunda sessão, que potência vocês colocariam? Será que o pigmento que foi nela teria sido de tatuagem? Bom, ela já fez 2 sessões de laser e não viu resultado. Às vezes a pessoa faz uma sessão de remoção química e fica frustrada. Imagina com o laser você ficar frustrada dessa maneira, né? Será que o pigmento que foi feito nela teria sido tatuagem? Gente, se foi feito com pigmento tatuagem, o laser também trabalha. A remoção química não ajuda tanto, por quê? Porque com a remoção química, com a micropigmentação, a gente tem um pigmento ali numa micragem de 6, que o organismo remove, por isso que é micropigmentação e sai com o tempo. Com a tatuagem, nós temos um pigmento não tão tratado, é um pigmento com uma micragem 13, porque foi feito para não ser removido pelo organismo. Então, o laser, ele faz fragmentação. Então, não importa se foi tatuagem, o laser vai fragmentar e vai remover. Mas por que uma tatuagem, às vezes, é tão difícil de remover? Porque a lesão, na hora de você implantar o pigmento, foi tão grande que aquela massa em volta, aquele tecido, não deixa o teu organismo remover. Porque a via de escoamento é o organismo. O laser só fragmenta, né? Então, você tem que trabalhar com tratamento associado para a pele e ir soltando essa pigmentação e o laser conseguir fragmentar e o organismo remover esse pigmento. Outra, e esse laranjão? Olha aquela sobrancelha ali, eu não faria mais laser. Eu faria ou uma despigmentação química ou um tissular, porque o laser ali não vai fazer muita diferença. Essa sobrancelha do meio, olha como ela ficou machucada, né? A outra aqui falando, ó, estou com um caso, o escuro saiu em 2 sessões, o laranja já fiz 13 e nada. Eu cheguei a fazer 8 sessões para remover o laranja. Olha, fica neon. Quer dizer, é comum, gente, é muito comum ter dificuldade de remoção. O laser não é a solução de todos os nossos problemas, e é por isso que eu criei o Plus Laser, né? Olha a diversidade de casos que a gente tem. Olha a complexidade de casos que a gente tem. Todos esses casos têm alteração de pele associada. Então, eles precisam do laser para fragmentar o pigmento, mas de micro-reabilitação, mas de remoção química para tirar vermelho, mas de fotobiomodulação para recuperar a característica desse tecido, para recuperar realmente a vitalidade desse tecido. E por que, Catherine, que você fala tanto isso? Porque se o organismo não tiver com bom escoamento, não tem eliminação de pigmento. O laser só fragmenta o pigmento. Quem remove é o sistema da própria pessoa. E se ela tiver com um sistema circulatório deficiente, se ela tiver com um sistema linfático deficiente, não tem eliminação de pigmentos, certo? Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, mesmo para quem tem um laser, é identificar sobrancelhas com fundo vermelho. Tá com fundo vermelho? Comece com remoção química, ponto final. Porque se você usar o laser 1064 para eliminar pigmento preto, é óbvio que vai ficar vermelho. E lembra, o pigmento preto superaquecido vai causar um dano térmico que vai deixar mais vermelho. Então, você tem o vermelho do exógeno, você vai ter o vermelho do endógeno também. Então, primeiro tenta resolver removendo os pigmentos por igual, vermelho, preto, branco, azul, qualquer cor, a remoção química clareia. Então, você ainda vai ter microagulhamento, tratamento da pele. Então, essa foto que vocês estão vendo é antes e depois de uma sessão de remoção química. Olha como já tirou o fundo avermelhado. Segundo cuidado que você tem que ter com o laser, a oxirredução do preto, né? Você vai fazer, o pigmento vai ficar mais amarronzado, certo? Isso é bom em alguns casos, E também é ruim, porque às vezes vai deixar uma sobrancelha mais avermelhada, porque vai transformar o pigmento preto num pigmento vermelho, óxido de ferro vermelho em óxido de ferro preto. Aliás, óxido de ferro preto em óxido de ferro vermelho. Na verdade, transforma esse... quando a gente trabalha com laser, a gente faz reação química. E essa reação química pode ser a formação de uma pedra que chama hematita, que tem cor vermelha. E aí, essa hematita é muito difícil de ser removida. No Plus Laser, a gente aprende sobre isso também, tá? Então, tinta é química. Quando você usa o laser, quando você irradia uma tinta, você provoca uma reação no pigmento, alterando a cor até ele ser removido. O pigmento preto, ao receber o laser, sofre oxidação e sua coloração fica, por exemplo, acastanhada. Terceiro cuidado, reação com óxidos. O laser é sempre uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que foi implantado ali, você não sabe qual vai ser a reação
com a luz, certo? Então, a gente tem, às vezes, eliminação de pigmento preto, eliminação de pigmento até mesmo vermelho, mas o amarelo, o laranja, ele não consegue ser removido com a ponteira 532 e nem com a ponteira 1064. E aí você fica com um residual muito forte ali no local. Quarto cuidado, reação com dióxido de titânio. É o que faz as sobrancelhas ficarem esverdeadas, o que faz as sobrancelhas ficarem escuras, né, com escurecimento paradoxal. Por quê? Porque o titânio, ele realmente sofre uma oxidação e fica preto. É característico do laser, né? Aqui você vê um labial, por exemplo. Como que eu faço? Eu começo com remoção química. Então, o Plus Laser é isso. A remoção química vai evitar esse escurecimento paradoxal, certo? Então, quais são as nossas variantes para o êxito na remoção? Profundidade, que foi feita a pigmentação, então, quanto mais profunda, pior, né? Densidade do pigmento. Então, aqui entra a remoção química. Se a gente diminui a densidade do pigmento, você vai melhorar a efetividade do laser, né? Circulação local é uma variante, por causa do sistema imunológico. Então, se você tem um tecido fibroso, que é o caso de uma pigmentação mal feita, você vai ter problema na remoção, porque você não tem circulação local. Né? Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui eu retirei de artigo científico, né? O tempo da tatuagem faz diferença, a cor da tinta e o tipo da tinta. Mas tem dois fatores ali que a gente consegue trabalhar, densidade e circulação local. São super fatores para você ter mais sucesso na remoção, certo? Quais são os efeitos adversos de um laser? Cicatriz e mancha branca, hipocromia, hiperpigmentação e escurecimento paradoxal. Quando eu trabalho com tratamento plus laser, com associações, eu não tenho esses efeitos adversos. Lá na clínica, nós não temos esses efeitos adversos, certo? Quais são as vias de eliminação do pigmento? Transepidérmica, sim, mas não é a principal. Fagocitose, sistema linfático e circulação sanguínea. O que eu posso fazer para melhorar esses três fatores? Fagocitose, sistema linfático e circulação sanguínea. Remoção química, microtissular, fotobiomodulação. É óbvio que você vai melhorar o teu resultado com um laser. Para mim, isso é tão óbvio. Eu não entendo por que as pessoas não usam esses recursos, né? Talvez por falta de conhecimento. Quais são as intercorrências e complicações do laser que eu morro de medo, porque eu não sou dermatologista, eu não posso tratar uma infecção, né? Hiperpigmentação, hipopigmentação, bolhas por causa do dano térmico, alteração na textura da pele. Gente, isso é de artigo científico. Eu tirei isso de artigo científico. São intercorrências. Você sabe o que é uma intercorrência? Intercorrência é algo aceitável no protocolo. Vocês entendem? Aceitável? Aceitável. Só que para mim isso não é aceitável. Hiperpigmentação, bolha, alteração na textura da pele, eu não quero. Então eu uso Plus Laser para evitar isso, para combater isso, né? Cicatriz hipertrófica e queloide, eu não quero infecção, eu não quero alergia. Alergia é o único que eu não consigo evitar, né? Se a pessoa tiver alergia de pigmento e você fizer uma remoção, você pode realmente ativar. Mas o resto eu posso combater. Com o quê? Com Plus Laser. O que é Plus Laser? Laser, sim, mas químico junto associado, microreabilitação associado e fotobiomodulação associada, certo? Você precisa identificar o real problema. Quando você olha para essa pele, para essa sobrancelha, eu não olho uma pigmentação exógena, eu olho uma pigmentação endógena. Esse tecido está completamente comprometido. Não adianta eu bater o laser que eu pioro a fibrose. Eu preciso tratar essa pele, recuperar a normalidade para ela responder melhor ao protocolo de laser. O que é uma cicatriz? É uma lesão lisa ou plana, ou saliente ou deprimida. Não é pele, porque não apresenta suco, poro, pelo. Nesse caso, sim, porque é um pelo, diferente, não é um pelinho tipo de braço, né? É um pelo mais forte, por isso que ele aguenta, né? Pode ser móvel, aderente e retrátil, frequentemente uma atrofia com fibrose e discromia. Fibrose é esse endurecido, discromia, alteração na cor, ou muito escura ou muito clara. Isso é uma cicatriz, né? O que a microreabilitação tissular faz? Instaura um processo inflamatório controlado, né? Onde você tem a formação de plaquetas que fazem o tampão, ou seja, param o sangramento, que nem existe praticamente, né? Fecham aqueles buraquinhos que a pele abriu. Principalmente secretam citocinas, fatores de crescimento. Você substitui o tecido danificado por um tecido normalizado na medida do possível. Então, qual que é o objetivo do tissular, da microreabilitação tissular? Remodelação da cicatriz, por intermédio da regressão de vasos sanguíneos, por isso que melhora o vermelho, né?
Migração de fibroblastos da cicatriz e aumento das fibras elásticas, ou seja, você recupera a pele como um todo, certo? E por que eu uso fotobiomodulação associada? Porque fotobiomodulação aumenta a microcirculação local, vai responder melhor ao laser, aumenta o sistema linfático, vai responder melhor às técnicas de remoção, proliferação de células epiteliais e fibroblastos, melhora a qualidade do tecido, aumento da síntese de colágeno dos fibroblastos. Pronto, tudo que eu posso eu faço para ter uma melhora no resultado, porque o segredo está na condição da pele para remover mais pigmentação ou menos, certo? Então, a fotobiomodulação, que são os LEDs ou laser de baixa potência, tá? É um normalizador das funções celulares, até mesmo antagônicos. Então, se eu tenho muito pigmento, ele diminui a quantidade de pigmento. Se eu tenho pouca pigmentação, ele aumenta a pigmentação. Endógena, eu tô falando, tá? Endógena. Então, ele normaliza. Se a pele ficou com acromia, ele pigmenta. Se a pele ficou com hiperpigmentação, despigmenta. Tratar a cicatriz deprimida, se a pele está deprimida, às vezes a gente vê pós-tebor, aqueles sulcos, né? Melhora as deprimidas e aí as hipertróficas também. Se está com alto relevo na pele, também vai baixar, certo? Aliviador ou resgata a sensibilidade, faz hipotensão ou hipertensão, ou seja, normaliza as atividades da nossa pele, né? Então, aqui eu trouxe os dois equipamentos que eu tenho, né? Esse primeiro equipamento é um equipamento de LED e o segundo é LED e também laser de baixa potência. Para quem vai trabalhar só com sobrancelha, pode comprar esse equipamento que trabalha só com uma caneta, né? Porque aquele outro equipamento é uma plataforma, então faz mais regiões, uma região maior, né? E as canetas de LED e de laser de baixa potência, elas são mais locais, né? Aplicação mais local. Então, em busca da normalidade, não da remoção, eu digo que meus protocolos são isso, eu quero uma coisa normal de novo, né? Não quero que pareça uma tatuagem, não quero que pareça uma cicatriz, não quero que pareça nada, eu quero que pareça uma sobrancelha. Então, nesses casos, você vê que eu recupero tudo, não adiantaria fazer o laser naquela sobrancelha que vocês estão vendo ali. Eu tive que fazer outros tratamentos associados. Nessa aqui, também, usei laser, usei nas duas, mas com tratamento associado, só o laser não resolveria, né? Aqui também, fiz químico, fiz tissular, fiz laser, fiz LED terapia e fiz a nova micro. Olha que fixação maravilhosa que teve. Essa foto aqui do lado é o procedimento cicatrizado. Porque eu trabalho com foto cicatrizada para vocês, eu acredito no meu trabalho. Eu não fico mostrando correção para vocês no pós-imediato, eu mostro o resultado cicatrizado para vocês. Tá? Porque eu acredito no meu trabalho. Então, a grande diferença dos tratamentos plus laser é a fixação depois, porque você cava a tua própria cova, se você só fica deixando o tecido fibrosado. Eu eliminei o pigmento, mas o tecido que ficou não pigmenta nada. Não adianta, é você que vai pigmentar depois, né? Então, mais um resultado cicatrizado, fixa praticamente todos os pigmentos. Então, antes e depois, né? Aqui, eu trabalhei só com química e laser. Eu não precisei fazer a pigmentação de novo. Ficou natural, ficou bonita. Não precisa nem fazer uma nova micro, porque a minha busca é a normalidade, não é a remoção completa, certo? Aqui também associações, clareei o máximo que deu. Sobrou um residual? Sobrou. Chega, não trabalha mais. Faz a nova micro. Você acredita no teu trabalho? Vai fixar? Vai. Então, faz a nova micro. E aí você vai ter um resultado cicatrizado como esse. Essa foto aqui do lado é o resultado cicatrizado. Cicatrizado. Marrom, lindo, natural, parecendo que ela tem um monte de mais pelo de sobrancelha. Por quê? Porque a busca do protocolo Plus Laser é normalização, certo? Então, quando a gente avalia os casos que chegam para a gente precisa ter conhecimento para conseguir avaliar o que a gente precisa fazer, né? Então, naquele primeiro quadro ali, o que a gente vê? Sobrancelhas que precisam de remoção química. Mesmo se eu tivesse o laser, e eu tenho, eu não faria laser. Por quê? A primeira está muito escura. Se eu botar o laser ali, eu vou causar um dano térmico imenso. A segunda, tem camuflagem associada, pigmento branco, eu não quero escurecimento paradoxal. Você já pensou, a cliente procura para fazer uma remoção e você deixa ela mais escura, né? A terceira, por quê? Porque tá bonito o desenho. É só eu clarear um pouquinho que vai ficar bonito. Eu não preciso remover tudo e fazer uma nova. E a quarta, por quê? Vermelha. Vermelha, eu começo com remoção química, certo? Nesse quadro do lado aqui que vocês estão vendo, por que eu faria reabilitação? Ou seja, nova pigmentação imediatamente, sem remover? A primeira porque tá clarinha, não adianta ficar forçando remoção ali. Eu sei que tá com o desenho legal, eu posso fazer uma nova micro ali. A segunda, também, tá fininha. Eu consigo fazer uma micro natural ali, a cor não tá ruim. A terceira, tá clarinha, translúcida, vermelha, mas tudo bem. Faz uma nova micro, vai tratar aquela pele, vai ficar bonita no que vem. E a última, mostrei para vocês o resultado, foi uma daquelas que eu mostrei. Tá com a sobrancelha boa, dá para fazer. Ela não queria sobrancelha mais clara, então dá para fazer, certo?
Esse é outro quadro que vocês estão vendo aí. Bom, laser. Nem faria remoção química. Na primeira foto, por quê? Porque está fio a fio. O dano térmico não é tão ruim quando você tem tecido íntegro em volta. Então, fazer laser em fio a fio é ótimo, porque cada fio é envolto de tecido íntegro. E é o tecido íntegro que regenera esse aqui. Por que é um problema fazer quando a sobrancelha está muito compacta? Porque esse tecido aqui, ele não vai ter tecido íntegro para regenerar, né? Só vai regenerar aqui. Aqui não tem, por isso que a cicatriz sempre fica no meio da sobrancelha, né? Na segunda foto ali, por quê? Porque tá fora da sobrancelha. É óbvio que você vai precisar de laser, né? A terceira fotinha ali daquela sobrancelha mais escurinha ali, bem peludinha. Porque, gente, remoção química ali não tem necessidade, tá clara já, né? Eu preciso, se ela quer remoção completa, então, 1, 2 batidinhas de laser, não vai ter dano nenhum associado. E a última, porque tá fio a fio. Eu posso fazer o laser ali, porque tá fio a fio. Então, eu tenho tecido íntegro em volta para fazer regeneração. Esse último quadro que você está vendo aqui, com as 4 fotinhos, é tissular. Catherine, como que você sabe que é tissular? Quando você vê mais cicatriz do que pigmento, é tissular e ponto final. Porque você tem que começar tratando aquela pele, certo? Então, nesses 4 casos, eu começaria com tissular. A primeira, porque está com uma hipopigmentação, você vê que está esbranquiçada, ao mesmo tempo arroxeada e avermelhada, com muita formação vascular, e ao mesmo tempo com depressão na pele, né? E com alto relevo. Pronto. A segunda foto, não preciso nem falar, né? Ela estava com uma depressão imensa na sobrancelha, uma cicatriz. A terceira foto ali chega a estar reluzente, né? Cicatriz, tá protuberante, né? Muito tecido cicatricial. E na quarta foto ali também, muito tecido cicatricial, preciso fazer uma normalização. Então, aqui alguns casos, só remoção química, como ajuda a clarear. Sobrancelhas verdes são excelentes remoção química. Aqui, sobrancelha escura, remoção química. É só fazer uma nova pigmentação. Essa aqui também, remoção química, conseguir clareamento, deixar mais marronzinha, né? Aqui, reabilitação micropigmentar, ou seja, clareamento químico e nova pigmentação, nas 3 fotos. Consegue melhorar significativamente, não é nenhum milagre, mas consegue melhorar bem. Todos os resultados cicatrizados. Quero deixar isso bem frisado, porque é muito diferente um pós-imediato quando está cicatrizado numa correção. Nunca esqueçam isso que eu estou falando para vocês, tá? Aqui o Plus Laser, antes e depois, tratamento do Plus Laser, antes e depois, com tratamento de Plus Laser, né? Antes e depois, aqui. Ou seja, você pode ajudar. Você sempre pode ajudar. Não diz para mim que você não pode trabalhar com correção. Você pode trabalhar com correção. Basta ver o momento que você tá, né? Aqui eu coloquei alguns itens, né? Para quem não trabalha com correção, por exemplo. Quantas vezes você já falou, desculpa, mas eu não sei pigmentar? Desculpa, não é possível fazer fios, porque às vezes a cliente vem e diz, eu quero fazer fio a fio. Você olha e vê que não dá para fazer fio. Será que você está perdendo cliente? Você só está trabalhando com tebori? Será que não é a hora de você aprender a clarear ou de você aprender a fazer uma micropigmentação por cima? Eu mostrei ali uma foto de uma cliente que eu fiz por cima. Ela tinha um fio a fio, não dá mais para fazer fio, mas eu convenci ela que ela tinha que fazer um sombreado porque fio não dava mais. Se você tem conhecimento, você convence. De repente está faltando conhecimento. Desculpa, eu fiz uma neutralização, mas não fixou. Será que você fez neutralização numa sobrancelha que estava muito escura, que não ia conseguir fixação mesmo de pigmento, que não tem nem espaço para o pigmento ficar? Então, eu posso te ajudar com tudo isso. Você está sentindo que você está para trás no mercado? Obviamente, se você não entende sobre erro, mesmo que você não queira trabalhar com eles, você está para trás. Se você não entende os processos de pigmentação e de remoção, você também vai ficar para trás, certo? Se você sente que você não se destaca, eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você não faz neutralização, já está explicado por quê. Porque eu vou dizer para vocês que neutralização é coisa do passado, tá? Lógico que eu faço ainda, faço. Mas isso aí você devia saber ontem. Se você não sabe hoje, você já está para trás. Remoção é o presente. Então, se você não está fazendo, não tem como você se destacar, porque remoção é o presente. E vou dizer uma coisa para vocês, escrevam o que eu estou falando. Plus Laser é o futuro, tá? Então, eu estou ensinando para as pessoas do futuro. Eu comecei a ensinar remoção química em 2017. Ela está no boom hoje, em 2021. Eu estou ensinando Plus Laser hoje e eu estou falando para vocês que o boom desses processos de cicatriz associada vai ser mais ou menos daqui 3 anos. E eu quero todo mundo na frente comigo sobre isso, né? Se você diz para mim que você não tem dinheiro para investir, eu vou te dizer que eu comecei com remoção química, tá? O produtinho custa R$215,
você faz de 25 a 30 clientes, é impossível. Você já vai usar o dermógrafo, que é o que você usa. Se você não tem dermógrafo ainda, aí teu investimento pode ser um pouquinho maior, porque você vai precisar de um dermógrafo para conseguir fazer essa remoção. Mas o R$ 2.500 de um bom dermógrafo é muito mais barato do que 150 mil de um laser, né? Para você começar a trabalhar com remoção, certo? Ah, eu quero trabalhar com laser, Cat, não tem jeito. Começa com uma locação. Quem diz que você precisa comprar? Tá cheio de empresa fazendo locação de equipamento, inclusive com responsabilidade técnica associada. Eles te dão a responsabilidade técnica. Você tem que ter responsabilidade para fazer, lógico, eu estou te convidando para fazer um bom treinamento, mas você consegue o responsável técnico com a própria empresa de locação, que te dá essa autoridade para você conseguir utilizar o equipamento do laser. Você não precisa ter nenhuma formação para aplicar o equipamento de laser. Você precisa ter responsabilidade técnica associada, na maioria das vezes, e normalmente a empresa de locação te dá essa responsabilidade técnica, certo? Muito bem. Outra forma de começar a trabalhar com remoção a laser, por exemplo, é com parceria. Eu fazia parceria. Eu tinha uma dermatologista que depois que eu fazia remoção química, eu pedia para ela fazer o laser em determinados locais, para eu não ter que fazer uma camuflagem. E no restante, eu fazia realmente neutralização e cobertura, certo? Você diz para mim que você não sabe remover, eu vou te dizer para você que o curso de remoção química que eu dou, e hoje eu dou o curso separadamente só de remoção química, ele demora 3 horas. E eu vou te dar todo o conteúdo que você precisa para você aprender a fazer remoção química. Você vai demorar em torno de 40 minutos para fazer o protocolo de remoção química, certo? E o valor dele depende do teu mercado. Eu cobro R$399 a primeira sessão, R$299 a segunda e R$199 a terceira e demais sessões. É um bom dinheirinho a mais no teu caixa, certo? E vou falar para você que despigmentar é muito mais fácil do que pigmentar, se você tiver o conhecimento, claro, tá? Mas é muito mais fácil identificar uma boa remoção do que uma boa pigmentação. Se você não sabe neutralizar, você precisa entender de colorimetria, tá? E a reabilitação vai te ajudar. Você precisa conhecer o dermógrafo, certo? E você precisa conhecer a forma de fixar pigmento, porque a grande dificuldade das pessoas que fazem neutralização e não têm sucesso é porque elas não têm forma de fixação de pigmentos. Eu passo para vocês 4 fatores essenciais para conseguir fazer a fixação do pigmento, certo? Se você não sabe fazer camuflagem, normalmente você tem medo do dióxido de titânio, certo? Não precisa ter medo. Se você souber trabalhar com ele, ele é um aliado, ele não é um problema, certo? Você tem medo do escurecimento paradoxal quando você faz o laser? Então, no Plus Laser, você aprende a não ter o escurecimento paradoxal, certo? Posso camuflar tudo e qualquer coisa? Não. Você vai aprender quais são as formas seguras de se fazer uma camuflagem, porque a camuflagem, ela é definitiva, ela não é temporária, tá? Tem medo de trabalhar? Então, você vai vencer o medo com o teu conhecimento. Sinceramente, com bom conhecimento, você vai vencer o medo. É legal fazer? Catherine, eu não sou esteticista. Posso trabalhar com remoção química? Pode. O produto tem fabricação, tem Anvisa, e fabricação para micropigmentadores. O produto é industrializado. A fábrica te dá toda a segurança de aplicação com o protocolo correto, certo? Tenho intercorrências? Tenho medo de intercorrência? Remoção química não te dá intercorrência nenhuma. Nenhuma. Zero. Se você fizer o protocolo como eu estou ensinando você a fazer, zero. Você tem erro se você muda o protocolo. Se você usar anestésico, você pode errar. Se você usar agulha de uma ponta, você pode errar, certo? Se você usar um produto que não seja industrializado, fabricado de qualquer jeito, você pode errar. Mas com a técnica RMKS, micropigmentação, Catherine Schmidt, não. Você não tem intercorrência nenhuma, certo? Para você que já trabalha com remoção, você acha que você não precisa? Então, vamos lá. Você consegue convencer a cliente na avaliação, né, que ela precisa trabalhar com você? Você acredita no que você faz? Será que você tem conhecimento e entendimento do processo? Será que você consegue passar isso para os seus clientes de forma clara? De repente, você sabe o que você está fazendo, aliás, você sabe fazer o que você está fazendo, mas você não sabe direito como explicar isso para ela. Eu vou te ajudar nisso. Tá difícil de sair o vermelho, como vocês viram em todas as mensagens ali, né? Trabalho preventivo, né? Se a gente fizer um trabalho de remoção química prévio, a gente tem um trabalho preventivo. Eu, durante 2 anos trabalhando com laser, quase não tenho caso de sobrancelha vermelha, praticamente zero sobrancelha vermelha. Vencer o vermelho talvez está difícil para você porque você não está identificando a cicatriz. E aí você não sabe fazer o tratamento adequado para aquele vermelho. E você sabe fazer neutralização se precisar, se ficar um residual que já não remove mais, né? Então, de repente, você precisa. Quando é o momento de entrar
com uma neutralização, né? Você tem muita intercorrência trabalhando com laser? Então, você conhece o meu sistema zero intercorrência? Porque eu não tenho nada de intercorrência na clínica. Zero intercorrência. Minhas clientes estão aí para falar. Outra, você conhece o poder dos cosméticos? Você usa o cosmético prévia e depois? Você pode aprender. E você conhece a fotobiomodulação? Você sabe trabalhar com LED? Você sabe a importância do laser de baixa potência? Então, você tem que se atualizar também, né? Catherine, eu fiz o procedimento e o laser escureceu. Bom, fiz o procedimento e o laser escureceu, é normal. Você tem que conhecer o escurecimento paradoxal e por que ele acontece, né? Também tem forma de evitar. Eu não te falei que fazendo a remoção química prévia, você diminui o risco de escurecimento paradoxal, né? E tratamento imediato, será que tem? Ih, Catherine, fiz e deu escurecimento. Tem tratamento imediato? Tem. Tem tratamento imediato e eu uso isso na clínica e eu ensino no Plus Laser, certo? Catherine, e o verde? O que eu faço com o verde? Bom, verde, você vai fazer o quê? Remoção química. Vem aprender por quê. Posso neutralizar? Pode. Se o verde estiver translúcido, você pode neutralizar. É outra forma de se tratar o verde. E o laranja, Catherine? E o laranja? Bom, se for fluorescente, se for neon, é pigmento, definitivamente. Se for clarinho, pode ser cicatriz, não esquece. E o que eu faço? Bom, você primeiro precisa identificar se é pigmento ou se é cicatriz, para saber exatamente o que você faz. E o que fazer com residual, Catherine? Já fiz, não sai. Bom, identifica a causa desse residual, se é pigmento ou se é cicatriz, e trata. Seleciona o tratamento e camufla, neutraliza ou cobre. Às vezes não tem o que fazer. Só que se você tiver uma boa técnica de cobertura, você vai ter um resultado bem natural como consequência. Senão vai chumbar e ficar cinza de novo, tá? Catherine, não está mais clareando. E agora? Bom, você conhece o plus do tratamento? Se não está mais dando resultado, o que você faz? Eu sei o que fazer. Despertar os sistemas da pele. Acordar suas células. Como? Microreabilitação e fotobiomodulação. Certo? Remover uma micropigmentação é diferente de remover uma tatuagem? Sim. Micragem de pigmento é diferente. Técnica de implante é diferente. Trauma e retenção de pigmento também é diferente. E o roxo, Catherine? Socorro! Trabalhando com todas as sobrancelhas coloridas. Reconhece que roxo é trauma na maioria das vezes. Clareia com tinta solar e clareia também usando a fotobiomodulação. Enfim, se a gente tiver conhecimento, a gente consegue trabalhar da melhor maneira possível com todas as técnicas de remoção e reparação. Muito bem. Faça a abordagem correta, entenda qual a melhora possível. Não podemos prometer resultados, porque as pessoas não são todas iguais. E eu uso o COVID para falar isso para as clientes. 10 pessoas expostas ao mesmo vírus têm reações completamente diferentes. Umas são internadas, outras morrem, outras têm uma gripinha e tem pessoas que são completamente assintomáticas. Qual é a diferença? O organismo é diferente de uma pessoa para outra. E remoção e reparação tem tudo a ver com o organismo da própria pessoa. Não seja irresponsável. Muito obrigada. Deixa eu stop share aqui. Deixa eu voltar. E aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Levante a mão aí que eu abro a câmera. Eu vou encerrar a gravação aqui. Fernando, você está aí para encerrar a gravação? Gente,